As fotos da festa ficaram ótimas. .exe. Vamos dar uma olhada aqui no casamento do Nicolas Ferreira junto com o João Carvalho, que além de comunista é um conhecedor aí do cerimonial de casamento. Sabe tudo de decoração de casamento. Vamos ver. Ninguém aqui me entende mesmo. Temos aqui o casamento do Nicolas Ferreira. Eu acho que o maior viral aí do casamento dele, que foi nas Maldivas, né? É isso aqui, ó. Qual a chance de tubarão me impedir, meus amigos, de entrar nessa água aqui? Então ele não tem medo de tubarão. Pode ter até baleia aqui, meu parceiro. Eu não me importo. Ninguém aqui me entende mesmo. Vamos ver se me entende aqui. Bolsonaro! Lua de mel. E o camarada ali na água gritando Bolsonaro! O UOL fez um compilado aqui de imagens do casório. Ah, tá. Ó. Então a noiva é a Lívia Orletti. A cerimônia foi aí no final do mês passado. Agora a gente tem as imagens. Bolsonaro participou pelo telão. Fez uma fala cujo conteúdo aí é desconhecido para quem não estava lá. E para além dele, você também teve a presença da Michelle, né? Olha lá, ó. Mais da cerimônia. E, rapaz, como se não bastasse, tem o vídeo, que é o vídeo tipo o vídeo promocional do casamento, com música motivacional, estética bem pensada, superprodução. Eu vou pôr as imagens aqui enquanto a gente ouve o João comentar para mim o que a figura do Nicolas significa ou simboliza para ele. Para mim, significa e simboliza um convite à perda do réu primário, que é um recurso que eu pretendo preservar até o último momento da minha vida. Olha lá, ó, fiquem aí com as imagens, vamos ouvir o João falar sobre essa festa de arromba. Isso é uma gíria idosa. Festa de arromba. João. Cara, o Nicolas, cara, é muito sintomático, né, desse fenômeno da coligação desse fascismo, desse protofascismo. Eu não vou entrar aqui, né, numa discussão teórica maior, e do fundamentalismo religioso no Brasil. Né? O Nicolas, ele é um adulto jovem, né? Eu não gosto quando a gente fala menino Nicolas, eu sinto um rolê muito menino Ney, que a gente tira dele as responsabilidades pelos seus próprios atos, né? Que se constrói, né, dentro de um fundamentalismo religioso que tem um projeto teocrático para a nação brasileira, né? E como sempre caminha de mãos dadas com aquilo que há de pior no conservadorismo, né? Nós estamos falando de um sujeito misógino, nós estamos falando de um sujeito transfóbico, nós estamos falando de uma pessoa que não tem o menor medo de cometer os crimes mais aberrantes em seara pública. Nós estamos falando de um vereador federal, primeiro, que virou deputado, porque enquanto vereador ele estava rodando em Dubai fazendo Deus sabe o quê, né? Ele estava se vacinando enquanto fazia propaganda contra a vacina para poder pegar boiada e viajar para fora, né? Uma figura, uma excrescência de Minas Gerais, né? Que Minas, São Paulo, Curitiba brigando para quem vai ser a vanguarda do retrocesso no Brasil. E é uma figura extremamente perigosa, porque dentro dos seus ciclos é uma figura extremamente carismática. A gente tem que dar a César o que é de César, né? Ele é uma pessoa que tem uma capacidade de mobilizar um exército de pessoas com ele, e ele foi capitaneado para fazer isso, gente. Várias pessoas aqui em Minas, o Engler, o Nicolas, pelo Brasil afora, nós temos em cada lugar o seu exemplo, são construções imagéticas, são construções de poder, que são construções capitaneadas passo a passo. Se a gente pega as vertentes mais
antipovo do neopentecostalismo brasileiro, as mais predatórias, eles têm literatura publicada vasta desde a década de 90 sobre um projeto de tomada de poder que vem se concretizando dia sim e dia também, porque essas pessoas ocupam os espaços políticos. A gente tem que entender isso também. A gente tem que entender que muitas vezes a base gigantesca dessas pessoas, que vem das pessoas mais humildes, que vem das pessoas mais pauperizadas, ela é construída porque quando eles precisam de algo, o Estado não chega a eles. Os movimentos sociais às vezes não chegam a eles. Mas em cada esquina, de cada favela, de cada bairro pobre, de cada comunidade no Brasil, tem uma igreja e esse pastor chega neles. E a pessoa no seu momento de desespero, quando ela olha para o lado e não encontra ajuda, ela olha para cima. Ela encontra ajuda no metafísico. Então a gente tem que entender que é uma construção predatória que é feita com um viés extremamente político, que isso aqui nós não estamos falando só de religião, nós não estamos falando só de ideologia. Essa é uma construção de longa duração, de um projeto político, de um grupo que se organizou e que se organiza fazendo uma teologia que é predatória. Gente, não é difícil de ver. Liga sua televisão em qualquer canal da TV aberta que você vai ver um pastor balançando a chave de carro, chamando para vender a água santa do Rio Jordão, garantindo às pessoas uma prosperidade que ele jamais terá, mas que ele está disposto a dar o que ele não tem para alcançar essa prosperidade. Isso é uma lavagem cerebral continuada. Esse rapaz, ele é perigosíssimo. Perigosíssimo, porque ele tem o discurso muito afiado, tem o media training muito afiado, e a gente não precisa se enganar que pessoas como ele, como Feliciano, como R.R. Soares, como Valdomiro e como todas essas outras, fazem isso simplesmente para juntar mais dinheiro. Não é só sobre o dinheiro, é sobre poder, e poder necessita de ocupação do Estado. Essas pessoas estão ocupando o Estado com um projeto de poder e são perigosíssimas, perigosíssimas. O Nicolas é um dos mais virulentos e perigosos dele, porque o Nicolas é de um discurso que é fanático e extremista. É um discurso que mata pessoas. É um absurdo que um deputado federal suba numa tribuna travestido para cometer todos os crimes possíveis de misoginia, de transfobia e, primeiro, não saia do lugar algemado, este é o João falando do Estado Democrático de Direito Burguês, e nenhum outro deputado levante e dê uma sova nele. Esse é o primo do João falando, não é o João Abim, desculpa, Polícia Federal. Mas é muito sintomático do grau de perda de limites da nossa sociedade, que um sujeito se arvore a fazer isso e absolutamente nada aconteça com ele. Isso mostra uma sociedade doente, gente. Frantz Fanon, muito importante, leiam Frantz Fanon, ele falava pra gente que uma sociedade ou é racista ou não é. Não existe uma sociedade meio racista. Se existe este racismo social, o campo de concentração, o extermínio de minorias, ele pode não estar acontecendo agora, mas ele já existe como horizonte de possibilidades. Nós estamos falando de um projeto que é um projeto de extermínio de minorias. Nós estamos falando de um projeto teocrático, fundamentalista, conservador, persecutório,
que é representado não só pelo Nicolas, mas por muitos outros como ele. E aí, gente, eu comento com vocês um pequeno detalhe material, que é: quanto custa essa festa? Quanto custa uma ilhas de mel num dos hotéis mais exclusivos da Maldivas? O salário de um deputado é um excelente salário? Mas ele é deputado há quanto tempo? O salário de vereador é extremamente maior do que a maioria dos salários brasileiros? Mas o salário de vereador é o bastante para se bancar isso tudo? Não é. Então a gente tem que entender que existe muito dinheiro envolvido nisso. A ligação umbilical que esses projetos fazem com outros projetos, com a bancada da bala, com a bancada do agro, com todo o centrão da manutenção desse status quo que a gente vê, gera essas excrescências, que são mantidos no poder por um discurso ideológico que faz com que as pessoas que estão mais pauperizadas continuem voltando nos seus pauperizadores. O que a gente tem, gente, são lesmas votando no saleiro. O Nicolas é um saleiro.